Olá, olá, um bom dia para você, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha na manhã de hoje. Aí depois de mais de 3 meses, onde nós não temos os nossos cultos presenciais, e desde lá então nós migramos para a plataforma virtual e nós temos nos encontrado então, tanto no YouTube quanto agora também nos últimos tempos no Facebook, para os nossos momentos de celebração. Para esse que é um subsídio, ele quer ser um subsídio para você, para a sua família, uma ferramenta para que você possa também celebrar o seu culto com a sua família neste domingo, dia do Senhor, ou quem sabe você também ao longo da semana vai dedicar esse tempo para Deus diante de tantas coisas. Diante desse tempo de incertezas dos quais nós vivemos, eu quero convidar você para que você tire esse momento para uma reflexão sincera diante de Deus, para que você dedique esse tempo para Deus na sua vida, para que Ele transforme a sua mente e o seu coração através do seu espírito. Quero usar como saudação na manhã de hoje o Salmo de número 86, versículo 15, onde o salmista ele diz: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Por que eu uso esse salmo como saudação na manhã de hoje? Para que diante das incertezas da nossa vida, nós não esqueçamos em momento algum quem é o nosso Deus. Quais são os atributos do nosso Deus? Quais são as qualidades do nosso Deus? Nós estamos, como eu falei anteriormente, 3 meses, um pouco mais, sem os nossos cultos presenciais. Não somente os cultos, mas todas as programações presenciais foram, assim, suspensas. E nós temos, então, vindo para cá. E aonde nós temos, como igreja, celebrado o amor de Deus, celebrado aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E ao longo dos últimos tempos, nós temos refletido sobre o fruto do Espírito, ou seja, o que Deus transforma nas nossas vidas, o que Deus nos ensina quando Ele faz morada em nós e quando Ele habita em nós. O confronto que isso causa com a nossa natureza pecaminosa. Mas Deus Ele continua sendo o mesmo. Deus continua sendo muito paciente para conosco, para com a humanidade, para com a história, rico em amor, rico em fidelidade. Esse é o nosso Deus. E a esse nosso Deus que nós queremos dedicar esse momento de culto, de gratidão, de louvor, de reflexão. E é diante desse Deus que nós queremos entregar as nossas vidas, na certeza de que também Ele deseja em nós os atributos que Ele tem. Deus deseja fazer em nós um caráter, uma personalidade mais parecida com a de Jesus. Por isso nós temos conversado sobre esse tema, o fruto do Espírito, e nós queremos continuar conversando sobre ele na manhã de hoje. Quero orar com você. Se você está assim em um local agradável, que você preparou para esse momento de culto, de celebração a Deus, que você possa fechar os seus olhos junto com a sua família, que você possa, quem sabe, nesse momento abraçar as pessoas que Deus deu para você, e juntos nós temos este momento onde nós entregamos diante do Senhor tudo que nós temos e tudo que nós somos, em oração. Querido Deus, muito obrigado por tudo aquilo que nós temos vivido até aqui, porque mesmo diante das catástrofes naturais, mesmo diante dos prejuízos financeiros, mesmo diante das adversidades, do medo, das incertezas, Tu continuas sendo Deus, inabalável. Tu continuas sendo Deus que não muda. E Tu continuas sendo Deus que nos ama. E nada que aconteça na história mudará isso. Obrigado, Senhor. Que o Senhor esteja neste momento acalentando o coração desses nossos irmãos que estão em luto,
pela perda do seu ente querido. Que o Senhor esteja dando ânimo e força para aqueles que foram acometidos pelo temporal desta semana e que, quem sabe, até ficaram ansiosos, depressivos e tristes ao longo dessa semana, mas que conseguem olhar para o céu e perceber que o Senhor assim levantou as suas cabeças para que eles possam seguir adiante. Continua animando, dando força, dando ânimo para eles, ó Deus. E continua nos enchendo com a paciência que o Senhor tem para suportarmos tudo isso que nós temos vivido, para nos mantermos firmes e assim entregarmos, ó Deus, tudo o que nós temos e tudo o que nós somos diante do Teu altar. Assim nós nos colocamos aos Teus cuidados, ó Deus, neste momento de celebração ao Teu nome e a quem Tu és. Neste momento onde nós Te louvamos e Te adoramos e tudo a Ti entregamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero convidar para que você esteja aí conosco nessa primeira canção do domingo de hoje e daqui a pouquinho eu volto aqui com avisos bem breves, tá certo? Então, até mais! Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim
confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás. Vem, para adorar. É isso aí então, pessoal, nós voltamos aqui com os nossos avisos para a manhã de hoje. O primeiro deles não tem como ser diferente, é um momento de gratidão. Tá? Eu venho aqui em nome dos presbitérios, das comunidades, da paróquia, transmitir a gratidão para você que tem estado conosco nesses últimos tempos. Você é membro dessas comunidades, das quais nós fazemos parte, e você ali tem contribuído, né, com a sua generosidade, financeiramente falando. A gente sabe, né, que as atividades presenciais elas não estão acontecendo, mas as contas elas continuam vindo, obviamente, né, com algum valor a menos, algumas delas, mas outras continuam vindo normalmente. Então, muito obrigado para você que é membro e se mantém contribuindo para que as nossas comunidades continuem a transmitir o Evangelho. Então, fica a nossa gratidão por todos vocês. Gratidão por pessoas que nesses 3 meses que nós aí passamos, compreenderam muito bem e têm se colocado à disposição. Olha, o que precisa nesse momento. Então, assim, a gente tem feito nesses últimos mais de 3 meses as transmissões dos cultos de uma maneira muito amadora, mas assim, gente, acreditem na gente, a gente está fazendo o nosso melhor. Né? Quem edita os vídeos, quem vem aqui gravar ao vivo, eu e a Carol como responsáveis, né? Também espiritualmente por esta paróquia, e assim, por mais estranho que seja, tem sido uma experiência bem interessante. E aí então fica a nossa gratidão a todos vocês, né? E obviamente gratidão a Deus por também termos essas oportunidades. Tempos atrás eu falei com uma pessoa de mais idade, ela disse assim, olha, eu chego a agradecer nas minhas orações esse negócio de YouTube, que eu posso acompanhar os cultos por ali, eu não fico sem a palavra de Deus um único domingo. Então, gente, a gente só tem a agradecer, só agradecer, né? Mesmo diante das dificuldades, nós só temos a agradecer, tá? Então, primeira coisa, a nossa gratidão. Segunda coisa, nós então decidimos como paróquia de Rio Antinhas, juntamente com as comunidades, que nós não vamos retomar as atividades presenciais no mês de julho por vários fatores. Primeiro deles, a gente quer se manter fiel do início ao fim. Nós temos então uma proposta, né? Por que nós paramos como paróquia com as atividades presenciais? E por mais que o nosso estado tenha dito, olha, vocês podem abrir desde que sigam o protocolo, a gente chegou na seguinte questão de que, seguindo os protocolos de distanciamento necessário, de equipamentos necessários para abertura, se tornaria inviável nós abrimos as portas dos nossos templos, assumindo um risco desnecessário nesse momento, sendo que a gente tem perdido, né, em qualidade de comunhão. E vamos ser sinceros, seguindo os protocolos, distanciamento, ninguém se cumprimenta, todo mundo de máscara, todo mundo. Até eu aí teria que pregar, rapaz, quando eu tenho que falar com aquelas máscaras, parece que eu vou morrer. E com limitação de pessoas, a gente assim, gente, se é para ser desse jeito,
vamos continuar por aqui, né? Pelo menos aí a gente está indo agora para uma fase mais fria do ano. Você pode aí acender o seu fogãozinho a lenha e acompanhar o culto por ali. Você pode prestar o seu culto a Deus na sua casa. E obviamente a gente sabe que tudo isso é por um momento. Nós sabemos também que a gente está experimentando uma quebra de paradigma, é um novo normal, como se tem falado por aí, e a gente acredita nisso, mas Deus continua sendo o mesmo, a vontade de nos reunir continua sendo a mesma, a vontade de ouvir o pessoal cantando junto é a mesma. Então, essa vontade a gente tem, mas a gente vai segurar um pouquinho e aí a gente vai então voltar quando a coisa estiver um pouco mais frouxa, a gente fala, é um afrouxamento nesses protocolos para que a gente tenha minimamente uma comunhão uns com os outros, tá? Então, dito isso, fica aqui essa questão. A gente está estudando ainda como presbitério, possivelmente para meados de julho, a questão dos batismos, né? Tem gente aí que marcou o batismo já início de março e não aconteceu por conta disso, dessa parada toda aí que a gente está vivendo, mas nós vamos estudar isso também no presbitério das comunidades, quando assim necessário, e aí nós daremos um retorno também para essas famílias, tá certo? Obviamente que não é obrigado, mas quem assim quiser, a gente tem pressa, né, com a questão da data do batismo, a gente vai estudar então essas possibilidades, tá certo? Outra coisa, já falei antes da gratidão, mas quero agradecer em nome daqueles que não podem vir aqui agradecer, que são as pessoas que recebem essas cestas básicas que nós temos entregado nos últimos tempos. E claro, existe uma tendência muito grande que a gente começa com todo vapor e muitas doações no início, a gente é grato por elas, aí depois a coisa vai diminuindo e obviamente também muitas pessoas conseguiram emprego, têm conseguido se estabelecer e não tem mais a necessidade efetiva de a gente ajudar elas como ajudava antes. Então a gente ajuda com bem menos ou até a gente retira a nossa ajuda porque essas pessoas conseguem. Então a gente tem acompanhado algumas famílias, mas o alimento que chega aqui, ele não fica aqui mais do que 2, 3 semanas. Nós temos pessoas para ajudar. Se você tem condições, né, ajude, porque essa ajuda ela é muito bem-vinda. E também outra coisa, a gente não simplesmente pega aqui, distribui número e dá a cesta básica para aquele outro, para quem quer, para quem não quer. A gente tem sido bem seletivo porque a gente quer ajudar de maneira efetiva essas pessoas. Então, a sua ajuda tem sido muito bem-vinda e continuará sendo bem-vinda também na vida dessas famílias, tá certo? Gente, acho que são esses avisos, tá? Eu quero convidar aí para que a gente tenha mais um momento de louvor. E depois desse momento de louvor, então, eu quero trazer uma reflexão na manhã de hoje a partir do fruto do Espírito que se manifesta de várias formas. E hoje nós queremos falar sobre longanimidade ou paciência. Então, não saia daí, tenha esse momento de louvor e adoração a Deus e daqui a pouquinho a gente volta. Todas as terras, cantai ao Senhor.
Meus irmãos, nós voltamos agora sim, e deixa eu dizer um negócio para você. Eu estou gravando hoje, né, aqui onde tudo começou, aqui no escritório de casa, e eu vou dizer para você, gravar e depois editar para transmitir é algo muito complicado, porque volta e meia a gente tem que estar parando. É alguém que passa na estrada com som alto, é um caminhão com a descarga aberta, é moto passando. E toda vez a gente fica assim, nossa, vou ter que voltar do começo. Eu acho que eu já gravei a mensagem aqui já umas 15 vezes já, né? Porque quando a gente faz, a gente quer entregar algo legal para você, algo de qualidade e algo que também não fique cheio de corte, né? Então, de repente, eu estou falando aqui, depois eu estou falando ali e você vai assistir, na verdade, a um monte de recorte. E aí eu acho engraçado que isso aí me levou numa reflexão que é justamente o tema da manhã de hoje, do dia de hoje, que é onde nós temos falado a respeito do fruto do Espírito e da maneira que ele se desenvolve na vida dos discípulos de Jesus. E por incrível que pareça, hoje aí nós estamos falando sobre paciência. E aí você sabe que em alguns temas a coisa parece que bate um pouco mais forte na gente, né? E quando eu paro para pensar a respeito de paciência, eu tenho que olhar um pouquinho para mim e perceber que muitas vezes eu sou muito hipócrita em relação à paciência. E talvez você se identifique comigo também na manhã de hoje. Você já percebeu como nós temos uma tendência de querermos colocar as nossas questões para as pessoas, mas quando elas esperam de nós, o mesmo a gente não consegue entregar com o mesmo grau de cobrança que nós temos em relação a elas. Por isso que quando eu estava fazendo aqui, das várias vezes que eu parei, eu pensei, nossa, como às vezes a gente acaba sendo tão sem paciência. E a gente às vezes acaba negociando a nossa paciência com outras coisas. Quem sabe se agora te disse assim, olha, 10 horas da manhã é a hora do culto. Eu vou tirar esse tempo. E você já não aguenta mais as músicas, você já não aguenta mais os avisos, você já não aguenta mais nada. Porque você não tem nem paciência para as coisas de Deus. Porque você sabe que está cheio de demandas, o seu dia está cheio, está cumprido. E é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo fala quando ele escreve aos Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o 23, dizendo que o fruto do Espírito ele é diferente das obras da carne. E as obras da carne, elas são manifestas na nossa cultura. E o que é interessante é que Paulo escreve isso há quase 2000 anos atrás. Você pode acreditar em mim ou não, mas quando a gente estuda a cultura grega daquele tempo, estuda os dias de hoje, é tudo muito parecido. É tudo muito parecido. As pessoas naquele tempo também viviam suas vidas, as suas demandas, e não tinham tempo para Deus. As pessoas naquele tempo, elas viviam do seu jeito, a sua maneira, e Deus ele era simplesmente colocado de lado. E eu imagino que também para os cristãos daquela igreja que estava na região da Galácia, se Paulo escreve que o fruto do Espírito também é a longanimidade, a paciência, é porque aquelas pessoas tinham dificuldades, quem sabe, como nós. E paciência tem a ver com isso. Longanimidade, que é o original lá, talvez a melhor tradução para a palavra, eu acho que é macrotimia, que nós encontramos lá. E é isso, é um ânimo longo. É ter paciência para suportar as coisas da vida. É ter paciência, quem sabe, para num determinado momento a gente ter que voltar várias vezes o vídeo quando está gravando o culto, por exemplo. Ou quem sabe é você ter paciência, uma mãe que tem paciência para dizer para um filho 1000 vezes num dia: não é assim, é assim. Ou seja, o Espírito Santo é quem coloca isso na vida dos discípulos de Jesus. E quem sabe a gente vai buscando, como a nossa cultura tanto faz, tenta buscar em meditação transcendental,
tenta buscar em alguma coisa voltada aos espíritos, algo que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Eu não sei como você tem lidado com a situação da paciência. Eu imagino que se as pesquisas estão certas, nós como brasileiros, como todo mundo, nós estamos perdendo muito a paciência com esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Isolamento social, distanciamento das pessoas, acaba gerando em nós uma ansiedade muito grande. E nós não conseguimos mais ter a longanimidade necessária. Porém, longanimidade é um fruto do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus, que o próprio Espírito coloca. E se você tem acompanhado o vídeo das crianças aqui pelo canal do YouTube, também pelo Facebook, você vai perceber um negócio. Você vai perceber que é uma sementinha que é colocada no vaso e ali então nasce uma planta. E essa semente ela é colocada nos discípulos de Jesus. Mas também, tanto Gálatas quanto Romanos 8 fala muito sobre isso, existe dentro de nós uma luta, uma tensão entre o velho homem, o homem pecador e a nova pessoa em Jesus Cristo. E entre as coisas que eles lutam também está a questão do nosso ânimo. Se nós somos às vezes pavio curto, ou se nós temos um ânimo muito longo, se nós conseguimos suportar com a devida sabedoria de Jesus as questões que são colocadas diante de nós. Quando nós nos propomos a estudar o texto bíblico de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, nós estamos dispostos a olhar para a nossa vida e perceber: aqui eu estou muito longe do propósito de Deus. O que Deus deseja para a minha vida, para a sua vida, é que nós tenhamos um ânimo longo. Um ânimo para suportar as adversidades que nós temos suportado. Deixa eu dizer uma coisa, tem sido muitas nos últimos tempos. Nós temos lidado com pandemia, com isolamento social e com todas as demandas que isso trouxe sobre nós. Para quem é aqui da agricultura, essa longa seca que nós estávamos tendo, ainda temos, as chuvas estão vindo, mas para que as águas se normalizem, todo o nosso reservatório de água se foi. É preciso ter paciência. E como é que a gente vai ter paciência sem ficar louco, sem ficar se preocupando, mas o que vai ser da minha roça? O que vai ser? Vamos confiar. Tem a ver com confiar, com esperar em Deus. Como é que a gente lida com essas questões de maneira imatura ou de maneira madura? Nós temos lidado conforme a nossa cultura nos ensinou a lidar ou conforme Deus propõe que a gente lide com essas situações? Na manhã de hoje, eu quero convidar você para que você reveja o seu conceito de paciência e de como você tem lidado com as coisas. Não só com as coisas, mas com as pessoas. Como você tem colocado as suas demandas sobre as pessoas da sua família, sobre os seus amigos, sobre as pessoas que você ama. Como você tem lidado com isso? Ouse se perguntar sobre essas coisas. Ouse fazer isso. E quem sabe, dependendo da conclusão que você chegar, coloque-se diante de Deus e diga: Senhor, me perdoe. Porque o meu coração está sendo levado pelos ídolos da nossa cultura, que são totalmente contrários ao longo ânimo. Eu tenho sido levado pelo imediatismo. Eu quero tudo para agora, tudo do meu jeito. Senhor, me ajuda a cultivar o fruto do Teu Espírito dentro de mim, para que eu viva para a Tua honra e para a Tua glória. Me dê a paciência, me dê um ânimo longo. Derrame sobre mim do Teu Espírito, para que eu possa colher os frutos dele na minha vida. Faça essa oração na presença de Deus. Que você possa refletir sobre isso e que essa reflexão traga mudanças na sua vida. É o que eu desejo em nome de Jesus Cristo. E ainda antes de nós ouvirmos a última canção, eu quero convidar para que você também receba a bênção de Deus sobre a sua vida neste momento. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz hoje e sempre. Assim vos abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, um abençoado domingo para você, que Deus abençoe você e que essa palavra encontre morada no seu coração e faça diferença para que você se torne um discípulo de Jesus cada vez mais parecido com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Até mais. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras